Quando eu encontro com estudantes, uma das coisas que eu mais escuto é o seguinte: professor, eu comecei a estudar lá em 2019, 2020, 21, 22, mas eu não consegui manter a minha rotina, manter o ritmo de estudos, parava, aí depois ficava um tempo sem estudar, voltava e dessa forma eu nunca consegui ser aprovado. E agora eu te pergunto: você está passando por isso? Você tem problemas com a disciplina no seu estudo para manter a constância, a consistência, estudando ali, batendo as suas metas semanais? Então, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou te ensinar aqui 6 passos para você ter disciplina nos seus estudos. E eu já vou adiantar. O 6º passo, você vai se surpreender, porque é algo que você não imaginava e é algo que tem um grande impacto na disciplina para você estudar. Fala, estudante, que é o professor Alessandro, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Esse canal que foi criado para realmente te ajudar a conquistar o objetivo de ser aprovado em um concurso público. Assim como eu já consegui 9 aprovações, eu quero que você também consiga. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque para conseguir, você vai precisar ter disciplina nos seus estudos. Mas antes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Primeiramente, vamos aprender o conceito de disciplina, vamos entender o que é a disciplina. Segundo o dicionário, disciplina tem a ver com seguir regras. Segundo a psicologia, a disciplina é a capacidade de autocontrole. Juntando esses dois conceitos, nós vamos ter que a disciplina é a capacidade para você ter controle para seguir as regras que você colocou. É por isso que não adianta montar um plano de estudos. É importante ter disciplina, é seguir esse plano de estudos à risca. E para fazer isso, você vai precisar lidar com as situações externas e principalmente com as situações internas. Então, nesses conceitos, há um outro aprendizado importante, que é a disciplina não é algo que você nasce com ela. A disciplina está relacionada a uma capacidade, ou seja, você pode desenvolver a disciplina independentemente de quantos anos você tem e de quanto tempo você foi indisciplinado na tua vida. Mas para prestar atenção também que você não é indisciplinado com tudo. Você é indisciplinado em algumas coisas. Por exemplo, em colocar o seu plano de estudos em prática, em estudar para concursos públicos. Mas se você não é disciplinado com relação a isso, significa que você ainda não desenvolveu a sua capacidade de ter disciplina nos estudos. E é para isso que você está aqui e é por isso que eu vou te ensinar quais são 6 passos importantíssimos para você desenvolver a disciplina nos seus estudos. Mas antes, lembre-se de já deixar um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo para você ter disciplina nos seus estudos é conheça-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Um exemplo desse autoconhecimento é o entendimento sobre o ciclo circadiano. Você sabe o que é isso? O ciclo circadiano nada mais é do que uma oscilação física, mental e comportamental ao longo das 24 horas do seu dia. Existem momentos do seu dia que você tem mais energia, você tem mais capacidade de atenção, mais autocontrole, inclusive, do que em outros momentos. Por exemplo, existem as pessoas que são os madrugadores. Eu gosto de acordar cedo, porque eu produzo muito pela manhã. Então, o que eu fiz? Eu organizei a minha rotina de estudos logo pela manhã, porque eu sei que na manhã eu tenho muita produtividade. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como é a minha rotina de estudos. Mas também existem aquelas pessoas que são os noturnos, que eles produzem melhor à noite. Então a ideia é que você organize a sua rotina de estudos para que você consiga conciliar o seu momento de estudo com aquele momento do dia, seja de manhã, de tarde ou à noite, que você consegue ter mais energia, que você consegue estar mais concentrado, aquele momento que é o seu momento de alta produtividade. E o segundo passo para você ter disciplina nos seus estudos é criar uma rotina. Só que nesse momento eu não estou falando propriamente dita sua rotina de estudos, momentos que você vai estudar cada matéria, não. O que eu estou falando agora é de você organizar a sua vida para poder estudar. E essa é uma das maiores falhas que eu vejo os estudantes cometendo. Eles não conseguem estudar por causa das outras atividades da vida que fica a todo momento interrompendo. Então por isso que antes de montar o seu planejamento, você precisa organizar a sua vida para você poder estudar da melhor forma possível. Inclusive, alinhando isso ao primeiro passo, que é, por exemplo, o ciclo circadiano. Mas como aqui no canal eu sempre te ensino algo que eu pratico, agora chegou o momento de mostrar para você como é
a minha rotina. Então essa é a minha rotina de estudos. Você vê que de segunda a sexta-feira é praticamente igual. Então eu acordo 5 horas da manhã, de 5 às 7 é o momento que eu passeio com o meu filhote, eu também tomo café. Começo a estudar às 7 horas e fico estudando até o meio-dia. Depois, de meio-dia às 2 é o momento que eu separo ali para o almoço. 2 horas eu vou para a academia, fico até às 4 horas, é um momento, né, que não é só ir para a academia, é chegar da academia, tomar banho, fazer ali um lanche e começo a minha rotina de trabalho às 4 horas da tarde e vou até às 9 horas da noite. Então, praticamente de segunda a sexta-feira, a minha rotina é igual. No sábado é que aí eu paro o meu dia ali depois de fazer a academia e fico com o tempo livre. E no domingo, atualmente também, eu estou com o meu tempo livre. E isso é algo que eu vou falar para vocês em um próximo passo para você ter mais disciplina para poder estudar. Percebeu que essa etapa ela antecede o planejamento? Porque a primeira coisa que você precisa fazer, assim como eu fiz, é definir quais são os horários da semana que você vai estudar. De preferência, seguindo ali o seu ciclo circadiano e também a tua rotina, porque às vezes você trabalha o dia inteiro e não tem essa possibilidade de trocar a parte da noite, como eu fiz, pelo dia, colocando seus estudos pela manhã. Felizmente, hoje eu tenho essa flexibilidade, então você vai definir, eu sempre vou deixar o meu horário ali de 7 às 10 da noite para poder estudar. E não quer dizer também que sempre tem que ser o mesmo horário, porque às vezes você tem uma rotina que você trabalha de plantão, ou a sua rotina muda ao longo da semana. O mais importante aqui é você definir ali em todos os dias da semana quais vão ser os seus horários de estudo, para depois você ir para a próxima etapa, que é montar o teu planejamento. E uma dica muito importante aqui é o seguinte, é quando você vai fazer a tua rotina, você precisa alinhar isso junto com os seus familiares, aquelas pessoas que são próximas a você, a sua esposa, o seu marido, aquelas pessoas que vão interferir diretamente na tua rotina. Chama eles também, faça com que eles participem, assim eles vão ficar muito mais engajados a te ajudar a cumprir a tua rotina e você também vai evitar aquelas famosas interrupções. Agora nós vamos para o terceiro passo para você ter disciplina nos seus estudos, que é definir metas realistas e ecológicas. Vou te explicar o que é isso. Um dos problemas que eu vejo assim que afeta muitos estudantes é o seguinte: ele fala assim, hoje a minha meta vai ser estudar 8 horas por dia. Sendo que às vezes ele nunca estudou essa quantidade de horas. Ele está começando a estudar para concursos públicos, ou seja, você não tem condicionamento físico e mental para conseguir estudar 8 horas. Outro erro, que eu vejo é o seguinte: estudantes que, por não terem feito o passo anterior bem feito, que é organizar a rotina de estudos, eles definem metas que, assim, na prática eles não conseguem cumprir. E aqui tem 2 erros muito comuns, que é, primeiro, aqueles estudantes que eles colocam os horários todos muito apertados, sem uma margem ali de erro, e assim, tudo no seu dia tem que acontecer de forma perfeita para que você consiga estudar. E o segundo são aqueles estudantes que eles colocam uma quantidade que na prática realmente eles não conseguem. Por exemplo, eu vou chegar em casa do trabalho e vou estudar de 7 da noite até meia-noite, sendo que no outro dia ele acorda às 5 da manhã, às 6 da manhã para poder ir trabalhar. As suas metas, elas têm que ser realistas. Você não pode colocar uma meta que você não vai dar conta de cumprir na prática. E a segunda característica das metas é que elas precisam ser ecológicas. O que é uma meta ecológica? É aquela que faz bem para você, faz bem para as pessoas que estão à sua volta e faz bem para o sistema como um todo. Então, quando você for definir as suas metas de estudo a partir de hoje, crie metas de estudos que sejam realistas, que você realmente dê conta de cumprir e que sejam ecológicas, que estejam totalmente aliadas com a sua rotina de estudo. Então coloca aqui para mim nos comentários quantas vezes você definiu uma meta que você não conseguia cumprir. E aí você ficava frustrado e o que acontece? Não tem como ter disciplina se você está frustrado. Quarto passo para você ter disciplina nos seus estudos para concursos é você ter um plano de estudos e um gerenciamento. E, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é o meu planejamento. Mas deixa eu fazer uma demonstração clara do que acontece muitas vezes com você. Você quer ter disciplina, mas você não consegue por esse motivo. Olha o que muitos estudantes fazem. Beleza, ele organizou a rotina dele, ele falou assim, olha, eu vou estudar, sei lá, de 7 da noite até as 9 horas. Ok, definiu ele 2 horas para poder estudar. Inclusive, essas 2 horas têm a margem de erro, está dentro da rotina, é uma meta realista. Mas o que acontece? Ele senta para estudar,
Aí ele pensa assim, tá, mas o que que eu vou estudar hoje mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou estudar matemática. Não, pô, mas matemática é muito chata, eu não vou estudar matemática, não. Pô, mas eu fui mal em português na última. Ai, cara, mas português tem um material aqui para estudar. Não, hoje eu tenho que estudar gramática. Nossa, não, gramática vai ser muito chato também. Quer saber da coisa? Eu vou fazer aqui uma bateria de questões. Isso não funciona. Entenda que o seu cérebro ele é uma máquina de economizar energia. Então, toda vez que você faz algo que não te dá resultado, ele começa a sabotar esse processo. Então, não adianta ter a rotina, não adianta ter ali uma meta que seja realista se você não sabe exatamente o que eu vou estudar hoje, né? De que horas a que horas eu vou estudar aquela matéria, né? Poxa, quais são as matérias que eu vou estudar hoje? O seu cérebro trabalha com organização. Mais uma vez, se ele vê que você está fazendo algo que não vai ter resultado, que é o exemplo que eu dei aqui, ele vai começar a te sabotar. Quantas vezes durante o seu estudo você ficou pensando em outras coisas que não eram relacionadas ao estudo? Isso acontece muitas vezes porque o seu cérebro está ali. Olha, você está aqui gastando tempo, gastando energia e você nunca vai passar um concurso público. Por quê? Porque você está completamente perdido, você não sabe nem o que você vai estudar hoje. Então, cara, você é um amador. Então vai fazer outra coisa, vai lavar vasilha, que é muito mais interessante. Já aconteceu contigo isso? Então, comenta aqui comigo. Mas, vou te mostrar agora como que é o meu planejamento. Dá uma olhadinha aqui na tela. Olha a diferença, né, do segundo tipo de estudante. Sentei para estudar. Opa, peraí, vamos lá? Digamos que hoje é segunda-feira. Hoje, segunda-feira, eu vou estudar aqui de 7 às 8 horas. Língua portuguesa, muito bem. Depois eu tenho 2 horas de constitucional hoje e eu tenho 2 horas de direito penal. Ou seja, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Mas não é só criar um planejamento, um gerenciamento também é muito importante. Então olha aqui, é importante você saber, poxa, quais tópicos você já estudou, né? Poxa, qual o desempenho que você teve naqueles tópicos. Então hoje eu preciso fazer o quê? Hoje eu vou estudar o tópico que é o administração pública. Então você já sabe, poxa, o material já está selecionado para você poder estudar. Você sabe, poxa, agora falta eu estudar a teoria. Depois que eu estudo a teoria, poxa, aí eu vou fazer uma bateria de questões. Tudo isso é importante. Porque quando você faz algo de forma organizada e planejada, você começa a gerar resultados. E aí o teu cérebro ele vai falar, estou gastando energia, mas estou tendo resultado. Ok, vamos te dar mais disciplina. E já que estamos falando de resultados, agora entra o quinto passo para você ter disciplina nos estudos, que é aprenda a estudar. O primeiro passo para você ter resultados é justamente você ter aquela organização e planejamento que eu te mostrei no passo anterior. E o segundo passo com relação a isso é, poxa, eu sei que eu vou estudar nas minhas próximas 2 horas, sei lá, direito penal. Agora, como que eu vou estudar o direito penal? Até porque, vou estudar o direito penal. Aí você pega o PDF e começa a ler o PDF. Aí você não entende nada. O que vai acontecer? Você já aprendeu. O teu cérebro vai começar a te sabotar, porque ele está vendo que por mais que você esteja organizada, você não está entendendo nada do que você está lendo ali, do que você está estudando. Ou seja, você não vai passar, então não vamos perder tempo com isso. Então é por isso que para você aprender a estudar, eu vou te indicar aqui 2 vídeos que tem no canal que são muito importantes. O primeiro deles é como estudar de forma ativa por videoaulas e o segundo, como estudar de forma ativa por PDFs. E aproveitando que eu falei de videoaula e de PDF, e até aquele passo que eu falei que é conheça você mesmo, como é que você funciona melhor, entenda que há estudantes que vão funcionar melhor, ou seja, vão aprender melhor com videoaulas, e há estudantes que vão aprender melhor com PDF. Como é que você pode entender isso? Testando. Faça o teste, que inclusive pode variar de matéria, mas não caia nessas histórias que tem por aí, de que PDF é melhor que videoaula. Não, isso não existe. Então, aprenda a estudar, aprenda qual que é o melhor material para você, assim você vai ter mais disciplina. E o sexto passo para você ter disciplina nos estudos, que eu falei que você vai se surpreender com ele, que é algo que muitos estudantes desprezam, inclusive porque muita gente pensa o seguinte, quanto mais eu estudar, mais rápido eu vou passar, e nem sempre é assim. Nos estudos, estudar mais horas é importante? Sim, mas você não pode perder a qualidade. Para você aprender uma matéria, algo que é muito importante é o descanso. E com ele está relacionado 2 coisas. A primeira é sono.
nunca, mas nunca mesmo, desconte o seu horário de dormir para poder estudar mais. Inclusive, é uma mudança que eu venho fazendo na minha rotina, porque eu sempre fui acostumado a dormir 6 horas por noite. Só que aí, você chega aos 40, tá mais cansado, obviamente, a rotina do dia a dia é muito mais puxada. Então, o que eu fiz? Eu organizei a minha rotina para que eu tivesse 7 horas de sono por noite. Por isso que às 10 horas é o meu horário de dormir, para poder acordar 5 horas da manhã com energia. Então, é preciso dormir uma quantidade de horas que seja suficiente, indicado de 7, 8 horas ali por dia. Não só a quantidade, mas que também o teu sono tenha qualidade. E outro aspecto importante é, não adianta entupir todos os seus dias com estudos. Você precisa de horários de descanso. Você precisa ter um horário para você praticar um hobby. Você precisa ter um horário, às vezes, com a tua família. É claro que não vai ser o horário que você sempre sonhou, né, e ter o dia inteiro. Não, você não precisa disso. Mas tenha aquele tempo para você dar uma desafogada, sabe? E aqui eu vou compartilhar uma história com vocês de uma aluna minha, que foi o seguinte. Quando ela entrou para o método de alto desempenho, ela era uma aluna muito disciplinada. E aí o que ela fazia? Ela criou uma rotina de estudos que era segunda a domingo, 8 horas por dia. E ela cumpria isso rigorosamente, só que ela não conseguia ser aprovada. Aí uma das primeiras sugestões que eu fiz foi, vamos fazer o seguinte, você consegue estudar 8 horas por dia, eu já entendi, mas você não precisa disso. Se você tiver uma rotina de segunda a sábado de 8 horas, cara, só isso já dá 48 horas na semana. Ninguém precisa estudar mais do que isso, tá? Ninguém precisa. Então você vai deixar o domingo livre. O domingo é o dia do descanso, porque é o momento de você recarregar as baterias. Se não chega segunda-feira, você não descansou. E aí, aquela pessoa que ela se cobra muito, ela vai executar, só que ela não vai executar com a melhor performance. E aí olha o que aconteceu com essa estudante. 6 meses depois, aplicando ali o método de alto desempenho, priorizando a qualidade, tendo organizado a rotina, deixando o domingo livre, ou seja, ela começou a estudar menos do que ela estudava antes. O que aconteceu? Ela fez o concurso do TRF Primeira Região e ela passou em primeiro lugar para técnico e em 6º lugar para analista no mesmo concurso. Essa é uma prova de que qualidade é mais importante que quantidade. Então, a partir de hoje, cuide de você, tá ok? Esse é o 6º hábito. Deixe momentos para você descansar, momentos para você ter lazer, momentos com a família, momentos para você ter algum hobby, porque isso vai aumentar a qualidade do seu estudo. E é claro, vai te ajudar a ter disciplina para poder estudar. E para a gente finalizar, eu quero que você se lembre que cada pessoa tem o seu ritmo. Por isso que o primeiro passo ele é fundamental, que é você entender como que você funciona. E outro ponto, lembre-se, anote essa frase aí. O caminho para a aprovação em um concurso público é uma maratona, não é um sprint. Portanto, a partir de hoje você vai se organizar, aplicar esses 6 passos que eu falei e aí não vai ter outro resultado que não seja você ter disciplina nos estudos e conquistar a aprovação. Então agora é o momento de você deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você achou desse vídeo, qual foi o passo que eu passei aqui dos 6 que você ainda não está aplicando nos seus estudos, que você vai começar a aplicar. E é claro, deixa também as suas dúvidas e não se esqueça de fazer algo que é muito importante. Curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos juntos e até o próximo.